E hoje eu convido você a refletirmos juntos sobre o sentido da vida. Sim, afinal, qual o sentido da nossa vida? Por que nós estamos aqui neste mundo? De onde viemos? Para onde vamos? São tantas as questões que muitas vezes nos afligem, nos fazem pensar, refletir. Não temos resposta para todas as questões, mas nós precisamos ter o propósito, o sentido para a nossa vida, para a nossa existência. Por isso, a historinha que hoje eu trago e eu compartilho com você tem a ver com esta reflexão sobre o sentido da vida. A gota d'água. Era uma vez uma gotinha de água que morava numa nuvem. Morava numa nuvem lá no céu, no mais alto do céu. Ela vivia toda satisfeita e se orgulhava porque, mesmo nas piores tempestades, ela conseguia se agarrar à nuvem e não se soltava para nunca ter que descer à terra. Ela era a única gotinha d'água daquela nuvem que jamais caiu virando chuva. Ela continuava ali, firme e forte, agarrada na sua nuvem. As outras gotas, suas amigas e colegas, sempre, todas as tempestades, elas caíam até a terra e depois, com a evaporação, voltavam de novo para a nuvem. Mas aquela gotinha continuava ali e não se soltava. Em uma certa tarde muito quente, a gotinha encontrou lá na nuvem uma outra gota, uma colega, uma conhecida sua. E a coleguinha perguntou para ela: "Ei, gotinha, como é que você está?" Ela disse: "Eu estou muito bem, e você?" A gotinha respondeu dizendo: "Ah, eu estou ótima, mas por onde você tem andado? Você sumiu daqui por esses dias." A gotinha respondeu: "Ah, eu estava na terra, como você sabe, né? Quando chove, nós caímos na terra virando chuva e viramos oceano. E depois evaporamos e voltamos aqui." A gotinha, que nunca havia se soltado da nuvem, com os olhos arregalados, disse: "Nossa, mas por que você passa por isso? Por que você não fica sempre aqui? Sabe, mesmo nas piores tempestades, eu sempre consegui me agarrar e nunca me soltei daqui." A gotinha, sua amiga, olhou para ela e disse: "Eu não acredito. Você nunca saiu dessa nuvem? Você nunca foi à terra? Você nunca se soltou daqui?" Ela disse: "Nunca." A sua amiga gotinha começou a olhar com ela assim, com ares de dó, de piedade. Então a gotinha começou a ficar meio incomodada e disse: "Por que você está me olhando assim? Parece que está com dó de mim, está com misericórdia de mim?" Foi nesse momento que a sua amiga gotinha lhe respondeu: "Olha, minha amiga, é que me causa muita pena ver alguém que foi criada com potencial para ser oceano, mas que insiste em ser apenas uma gotinha solitária." Por essa, a gotinha solitária não esperava. Naquela mesma tarde, choveu torrencialmente sobre o oceano e a nuvem finalmente dissipou todas as gotas, inclusive a gotinha que sempre queria se agarrar. Naquele dia, ela compreendeu que ela devia se soltar, se lançar, virar oceano, como todas as outras gotas. É para isso que elas existiam. É para isso que elas estavam ali. Quantas vezes essa história se repete na nossa vida? Sabe, cada um de nós é como uma gotinha nesse mundo. E a nossa missão, por assim dizer, o nosso sentido, o nosso destino
É a gente deixar de ser gotinha para a gente se transformar em oceano. E quantas vezes esse processo, do cair, mas depois voltar, significa o processo da vida no dia a dia, o relacionamento com as pessoas. Significa a gente deixar de querer viver somente para nós mesmos, para a gente ser na vida dos outros, para a gente fazer a diferença na vida de alguém. Quantas pessoas hoje estão vivendo como essa gotinha solitária? Se agarram ali, se agarram nas suas seguranças, no seu mundinho, Não querem se entregar, não querem se expor, não querem se lançar, não querem virar oceano. E acham que isso é a coisa mais maravilhosa que existe. No fundo, é a pior das escolhas, que vai trazer o vazio, a falta de sentido, a infelicidade, a falta de gosto de viver. Eu digo para você, filho, filha, não vale a pena. Por isso eu te pergunto, que tipo de gota você tem sido? Gota que está se represando? Gota que aos poucos vai se salinizando, se turvando, se tornando água choca, parada? Ou você está sendo gota que está serenando, orvalhando o coração de alguém? Eis o sentido da vida. Não queira viver uma vida egoísta, voltada somente para si mesmo, querendo que o mundo gire ao seu redor. Quem quer ser discípulo de Jesus precisa aprender que o maior é aquele que serve, é aquele que se dá, é aquele que ajuda, é aquele que estende a mão, é aquele que se esquece um pouco de si mesmo para fazer o bem na vida do outro. E Jesus, para nós, Ele é o maior exemplo. Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, este hino cristológico belíssimo. Filipenses 2, 5 e seguintes. Tende em vós os mesmos sentimentos que haviam em Cristo. Porque às vezes você fala, padre, mas isso foi Jesus, eu não sou Jesus. Sim, mas o cristão é chamado a ser outro Cristo. Tendes vós mesmos sentimentos que haviam em Cristo. Ele, que existindo em forma divina, sim, Jesus, antes de existir na natureza humana, ele existia na forma divina. Ele não considerou um privilégio ser igual a Deus, mas esvaziou-se, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante aos homens em tudo. Encontrado em aspecto humano, humilhou-se, fazendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou, Deus o elevou e deu a ele o nome que está acima de todo nome. Por isso, perante o nome de Jesus, todo o joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por que ele foi exaltado? Porque ele se humilhou, porque ele se esvaziou de si mesmo, como uma gota que se lança, que se esvazia de si mesmo, para se tornar oceano de salvação e de misericórdia para a humanidade. Que seja assim também a nossa vida. Que seja assim também a tua vida. Vamos hoje a Deus em oração pedir esta graça. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, como sacerdote eu imponho as minhas mãos, invocando a vossa bênção sobre esta pessoa que reza comigo. Visita este filho, esta filha. Abençoa, Senhor. Tira do coração o egoísmo, o orgulho, a soberba, a ganância. Ensina, Senhor, o caminho do serviço, do doar-se, como um caminho de felicidade verdadeira e de sentido para a própria vida e para a própria existência. Tocai,
curai as feridas, tirai os medos, que essa pessoa não tenha medo de viver o Evangelho e de segui-lo através de uma vida verdadeiramente cristã, amando os seus semelhantes. Te pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Mãe querida, um dia a mais que o bom Deus nos concede. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Passa à frente em nossas famílias, em nosso trabalho, em todas as nossas necessidades deste dia. Isso vos pedimos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe Aparecida, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Maria, bênção do Deus de infinito amor, o Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Eu fico por aqui, fique no colo da mãe. Até próximo Metáforas da Vida, se Deus quiser.